Boa noite. Vou pedir às crianças possam sair com a tia Daniele Damasceno. Muito bem, não esperávamos o teu pastor Adão aqui hoje à noite. Foi uma despedida dele domingo passado, mas Deus, ele tinha outro plano, né? O plano era ficar mais alguns dias e nos ajudar numa visita lá no estado de Alagoas. O missionário nosso lá, que sofreu um acidente na quarta-feira, ele estava aqui na quarta conosco pela manhã. Então ele ficou aqui em Aracaju segunda, terça e quarta, saiu para ensinar lá na igreja à noite. Ao sair da igreja, estava arrumando as coisas no carro para ir para casa e uma moto o pegou. E com isso, ele está na UTI. Já desde quarta-feira ele está hospitalizado e estamos orando por ele. Mas graças a Deus temos ouvido relatórios dos médicos e sempre algo positivo estamos ouvindo, né? Ele sempre está melhorando, progredindo e graças a Deus por isso, né? O pastor Adão, ele ficou para auxiliar-nos nessa viagem, nessa visita, auxiliar a esposa dele, a irmã Nancy. E vamos continuar orando por ele. Agradeço as suas orações. Temos mandado para vocês algumas notícias dele lá. Vamos orar por ele, vamos orar por alguns irmãos que faltaram hoje, estão debilitados, né, a saúde debilitada, e orar por esses também. Família do pastor Roger está viajando, e vamos falar com Deus antes da mensagem da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse tempo aqui que abrimos nossos corações para te louvar, nossas bocas para louvar o Senhor, refletindo quem é o Senhor, nosso Deus, refletindo na sua obra, em nossas vidas, a cada dia. Obrigado, ó Deus, também por cada irmão aqui presente nesta noite. O Senhor trouxe cada um aqui para esse tempo de comunhão, tempo de culto ao Senhor. E agora, Deus, queremos pedir que o Senhor, teu Santo Espírito, que faz a obra, promove a sua palavra, o Evangelho, possa trabalhar nos corações, nas vidas dos ouvintes aqui e em casa, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Nós oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que não puderam chegar hoje à noite. Recebi vários cancelamentos e pedidos de oração pela saúde, né? Lembramos pela família do Alex, que falou que estava enfermo, a família do Fabiano também, a família do Elídio, Sandra, Paulo, Samara, as crianças,
oramos pela Cirleide, todos esses, ó Deus, socorro, que não puderam chegar essa noite. Oramos pela família do pastor Roger, viajando, e lembrando de uma maneira especial, ó Deus, teu servo Davi, que ainda se encontra na UTI. E pedimos que o Senhor, ó Deus, possa ajudar os rins a funcionar, também o pulmão, o Senhor possa combater a infecção que ele tem, e essas coisas que o Senhor sabe e conhece perfeitamente. Queremos pedir também pelas crianças que vão ouvir da irmã Daniela a sua palavra, o ensinamento, hoje à noite, e a direção do Senhor para esse momento. É no nome precioso de Jesus que oramos pelas igrejas que estão nesse momento te cultuando, que hoje seja noite de salvação nessas igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, hoje à noite iniciaremos uma série de mensagens no livro de Daniel, profeta Daniel. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro maravilhoso. Então, cada domingo iremos para esse livro, iremos esbarrar, abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, claro, com a permissão de Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Daniel, ele narra um dos períodos mais negros de Israel, do povo de Deus, lá no Antigo Testamento. E Deus, soberana e absolutamente, estará sempre, Ele está no controle de todas as coisas, no controle da história. E eu pergunto hoje à noite, para você refletir, são perguntas profundas. Por exemplo, Deus criou o universo? Este universo é dependente de Deus ou tem existência autônoma? Quem é Deus? Nosso Deus, ele é um Deus pessoal ou impessoal? É um Deus estático, imóvel ou é dinâmico? É um Deus relacional? Ele é um Deus que sempre está mudando sua personalidade, caráter, planos, ou é um Deus imutável? Quem é Deus? Há um Deus ou muitos deuses? O que é que você acha? Se existe um Deus, como esse Deus deve ser abordado e conhecido? Através da fé, da razão, da experiência, por esclarecimento, por obediência e atos religiosos, através de ídolos, ícones, através de encantamento, por ritual, através de sacrifícios, drogas, álcool. Deus é bom? Deus é mau? Deus é o mesmo? Ele disciplina, humilha, ele exalta o homem? Será que ele protege? Ele conhece o futuro? O seu futuro, o meu futuro, futuro das nações? Estas e outras perguntas responderemos no livro de Daniel, estudando Daniel. E vamos partir, vamos fazer aqui um panorama. Hoje é só uma introdução, não vamos estudar o primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo no próximo domingo. Mais uma introdução, e eu quero partir lá do início, lá de Gênesis. Eu gostaria que você folheasse sua Bíblia, né? Não teremos ali no PowerPoint, mas você folhear sua Bíblia. Cada texto que eu vou mencionar hoje à noite,
começando em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então vamos lá. Gênesis 1, versículo 1, e você que está em casa nos acompanhando, pode abrir também. Abra a sua Bíblia lá. Gênesis 1, verso 1. E partindo aqui do princípio, olha aqui o que Deus fala na sua palavra, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo perfeito. Criação do nosso Deus. E vai detalhando ali cada coisa que Deus criou perfeitamente. Versículo 27, olha o 27, o que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Casal perfeito à imagem de Deus, trino, para a glória dele, criado por Deus. A família começou aqui, com um casal, Adão e Eva, depois filhos. Gênesis capítulo 2, olha o que aconteceu aqui, Gênesis 2, versículo 15 a 17. Diz o seguinte, versículo 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui tudo maravilhosamente perfeito. Tudo perfeito. Jardim, criação, família, tudo, alimentação do homem, providência de Deus, tudo perfeito. Só que veio Satanás, o ataque dele, e ele disse à mulher, no capítulo 3, olha o capítulo 3, verso 4, Satanás chega, já tinha sido expulso da presença de Deus, e ele não ficou satisfeito, e ele queria desmanchar um plano de Deus, e ele diz assim, olha, veio, versículo 4, certamente não morrerão, mulher. Ele disse para a mulher, olha, aquele papo lá, aquela conversa que vocês irão morrer se comer, é certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que, acompanha aí, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus. E o que eles fizeram? Isso mesmo, isso que você está pensando. Isso que está passando pelo pensamento. O que eles fizeram? Pecaram contra Deus. Desobedeceram a Deus. Trocaram a vida de perfeição por uma vida de imperfeição. Deixaram a inocência pela desobediência. Deixaram a vida de dependência de Deus por uma vida de independência. Ou seja, ser seu próprio Deus. Eu sou Deus. Eu quero ser como Deus. O homem teve que viver no mundo agora decaído, encarando a culpa. Pode observar que isso acompanha você a cada dia. Culpa, medo e vergonha. Desde aqui. Culpa, medo e vergonha. Agora o homem teve que viver e levar isso, esse fardo, porque desobedeceram a Deus. Mas Deus, na sua maravilhosa e eterna graça, Ele proveu para o homem a salvação, a bendita esperança por meio de Jesus Cristo,
como Gênesis capítulo 3, verso 15, vai mostrar que essa esperança, essa providência de salvação viria por meio da descendência da mulher, viria de Israel, o povo escolhido de Deus. E Deus, ele escolheu um povo, ele fez esse povo, né? Ele instituiu esse povo chamado Israel a partir de Abraão. Gênesis capítulo 14, Gênesis 12, olha o que diz o verso 1 a 3. Diz o seguinte, olha aí para a sua Bíblia. Diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Através desse homem, Abraão, Deus faz essas promessas aqui. Povo, terra, descendência, bênção. Aí, no capítulo 12, 13, 15, 17 e 22, Deus faz a aliança com Abraão. No capítulo 26, Deus confirma essa aliança com Isaque, filho de Abraão. E no capítulo 35, Deus confirmou com Jacó essa aliança que ele fizera com Abraão, seu avô. Então Deus confirmando, olha, eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque. Depois, para o filho de Isaque, olha, Jacó, fiz uma aliança com Abraão. E eu vou cumprir fielmente. Aí aconteceu, irmãos, que no 46 de Gênesis, capítulo 46, Jacó, que depois foi mudado para o nome de Israel, né? Você, lendo a Bíblia, você, oxe, Jacó, Israel, porque Deus mudou. Era Jacó, mudou para Israel. Então Deus, ali Jacó, com a permissão de Deus, leva o povo para o Egito, depois de uma fome mundial. E ali Deus multiplica o seu povo. Multiplica, vai fazendo desse pequeno povo uma grande nação dentro do Egito. Isso durou aproximadamente 400 anos. E mais tarde, ao sair do Egito, em direção à terra prometida, Gênesis capítulo 12, o povo de Israel atravessa o deserto, né, diante do Monte Sinai. Ele recebe, ali o povo recebe por meio de Moisés os 10 mandamentos. Capítulo 20 de Êxodo, é o próximo livro, depois de Gênesis, Êxodo 20, olha o que diz aqui nosso Deus, para esse povo que estava prestes a entrar na terra prometida, para essa nação. Olha aqui, Êxodo 20, a partir do versículo 1 diz o seguinte: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus está falando ao seu povo, olha,
Eu não quero isso. Não tem outros deuses além de mim. Não dá culto, não se prostra. E o que aconteceu? O que aconteceu? Capítulo 32 de Êxodo. Capítulo 32 de Êxodo. O povo sempre rebelde contra Deus. Diz o seguinte, a partir do verso 1: o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós o quê? Aquilo que Deus não queria que o povo fizesse. Faça para nós deuses que nos conduza, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eis aí os seus deuses que o tiraram do Egito. Aí já sabemos, né? Um Deus justo, que faz justiça, cumpre com a sua palavra. Ele fez justiça. Quando ele viu o coração do homem desobediente, adorando outros deuses, olha o que é que ele fez aqui, ainda no Êxodo 32, verso 34 e 35, diz: agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, Deus falando para Moisés, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo por uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. O que foi que Deus fez? Puniu o seu povo. Diante disso tudo, irmãos, o nosso Deus, ele é perdoador. Ele perdoa pecados daqueles que se arrependem dos seus pecados. Né? O que é que diz no capítulo 34, Êxodo 34, versos 5 e 7? Diz o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Deus perdoa. E ele permitiu um remanescente entrar na terra prometida. Né? Tudo isso foi durante 40 anos pelo deserto de Sinai. Então, o povo chega agora na terra que Deus havia prometido, após esses 40 anos. Deus adverte seriamente o seu povo, né, contra a idolatria. Olha, gente, porque Deus sabia que o povo iria entrar na terra prometida. Havia lá várias nações nessa terra, cada nação adorando os seus deuses,
Então ele disse, olha, vocês vão entrar aí e tem que destruir tudo. Então ele sabia, olha, o povo pode ser corrompido ao entrar lá. E a deixar de me adorar, me esquecer dos meus feitos durante todo esse tempo e chegar lá a adorar outros deuses. E Deus, mais uma vez, adverte o povo. Vamos para Deuteronômio. Você está em Êxodo, agora Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 13. Então, o quinto livro da Bíblia. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 13. Olha aqui a advertência de Deus. Ei, vocês vão entrar na terra que eu prometi, terá outros deuses lá, outras nações. Olha o que ele diz. Se aparecer, a partir do versículo 1, se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta, o sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Só isso que eu quero. Que vocês me amem de todo o coração, de toda a alma. Perguntei aos jovens ontem à noite. Ei, o que vocês têm aprendido durante esses meses, últimos meses com o pastor Roger? Eles disseram, aprendemos quem é Deus. Em cada livro da Bíblia. Quem é Deus em Gênesis, quem é Deus em Êxodo, quem é Deus em Levítico, quem é Deus em Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Quem é Deus? Aprendemos quem é Deus. Pois bem, a partir de hoje à noite vamos amá-lo esse Deus. Amar esse Deus. Vamos amá-lo de todo o coração. Vamos aprender como é amar esse Deus. Todo o coração, alma, força e entendimento. E eu espero que eles tenham gostado. Porque as próximas semanas vamos aprender a amar esse Deus. Muitas vezes a gente só conhece Deus. Ah, eu conheço Deus. Você ama? Você ama de todo o coração? Você ama de todo o seu entendimento? Você ama de toda a sua alma? Você o ama de todas as suas forças? Então vamos aprender como é isso na prática, certo? Então, aqui eles entram na terra prometida, vem o período das conquistas da terra com Josué e Calebe. Então, o próximo livro, Josué, certo? Vai falar dessas conquistas. Depois vem um período dos juízes, que vai juízes, né? Vem juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, ou Ruth, também era o período de juízes, e também veio o período do governo de Deus, governo teocrático, onde nós estudamos isso em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Era um povo, uma nação governada por Deus. Né? Mas é interessante, gente, como o povo estava insatisfeito de ser governado por Deus, guiado por Deus, obedecendo a Deus. E o povo pede o quê? Um rei. Nós queremos um rei. Rapaz, vocês querem um rei? Queremos o rei. Um rei como as outras nações. E lá em 1 Samuel,
Você vai abrir lá, capítulo 8, você está em Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, capítulo 8. Olha aí, capítulo 8, a partir do verso 4. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel, que era um dos juízes. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: olha, Samuel, atendo a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Aí assim Deus atende o desejo de Israel, seu povo, concedendo o rei. Aí vieram vários reis, Saul, Davi, Salomão e vários outros. Passaram e governaram sobre Israel. Alguns leais a Deus, outros desleais. Outros reis pecaram e levaram a Israel a pecar, adorando ídolos, levando o povo a uma injustiça social. Enquanto Davi for escolhido por Deus para amplificar a sua aliança com o seu povo, um rei chamado Jeroboão foi um dos piores para afastar o povo de Deus. Então, uns aproximavam o povo de Deus, outros afastavam o povo de Deus. Então você está em 1 Samuel, aí vem 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis 12. Olha sobre esse Jeroboão, versículo 31, 12, 31, diz o seguinte: Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. Capítulo 15 agora, vou ler a sua Bíblia para lá, 15. Versículo 25 diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai, Jeroboão, e no pecado que ele tinha levado a Israel a cometer. Então, assim, o pai pecava, levava o povo para uma distância de Deus, aí vinha o filho, assumia o reinado, levava o povo mais distante ainda, e era assim que acontecia. Mas é interessante, irmãos, que Deus, Ele sempre amou esse povo, sempre amou esse povo, rebelde, várias vezes abandonou Deus por outros deuses. E quando Deus ama, Deus Ele disciplina. Por que nós disciplinamos nossos filhos? Porque nós amamos nossos filhos. Porque eles desobedeceram e não queremos eles afastando dos caminhos de Deus. Disciplinamos para eles retornarem para Deus. E Deus disciplinou esse povo rebelde. De que forma? É interessante que 600 anos antes de Cristo, Deus ele entrega esse povo às outras nações pagãs
E essas nações destruiu Jerusalém, destruiu o templo, que era o lugar mais sagrado para eles, e leva esse povo cativo para a sua nação. E um dos reis mais severos naquela época que tinha era Nabucodonosor. E foi usado por Deus, esse homem foi usado por Deus para disciplinar o seu povo. Ele era o rei da Babilônia. O nome é difícil lembrar, né? Você lembrar, mas Babilônia é mais fácil. Eu já ouvi esse nome, Babilônia, tem uma escola aqui, nome Babilônia, tem não sei o quê, tem uma pizzaria, Babilônia, né? Mas a escola aqui é Babylândia, não é Babilônia não. A escola vem aqui. Então, mas é assim, é o nome mais fácil. Nabucodonosor era o rei nessa época. E Deus usa Nabucodonosor para disciplinar Israel. Então, essa mensagem de disciplina, o povo não foi pego de surpresa, o povo foi avisado várias vezes. Avisado, olha, vai acontecer isso, vocês vão receber a disciplina de Deus. E Deus usou quem? Profetas. Então, um dos profetas que Deus usou foi Jeremias. Se você ler Jeremias, aí você vai ver Deus anunciando o povo, usando Jeremias para advertir, acordar o povo. Olha, vai acontecer isso com vocês. E lá em Jeremias, você está em 1 Reis, né? Aí vai, 2 Reis, 1 Crônicas, aí você vai para Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, aí Jeremias, tá bom? Você vai chegar lá em Jeremias, profeta que Deus usou, Jeremias 25. Você em casa também pode ir lá para Jeremias. Jeremias 25, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto, olha a mensagem. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhe deram atenção, quando disseram, converta-se, cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestarem culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor, e eu os destruirei completamente, e os fareis um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. O profeta Jeremias, ele viveu no período da infância e juventude de Daniel.
o livro que vamos estudar. E esse homem piedoso, provavelmente ele influenciou Daniel para Deus, para o caminho de Deus. Jeremias foi usado por isso. Então, irmãos, estamos aqui em Jeremias e chegamos agora em Daniel, certo? Você vai para Daniel. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O livro de Daniel é a história do povo de Deus nesse cativeiro, nesse país chamado Babilônia. Então vamos estudar aqui. O livro de Daniel são 70 anos. Não foi? Deus disse, vocês vão ficar cativos 70 anos. Então o livro de Daniel aqui é a história de 70 anos desse povo chamado Israel. É um livro de esperança que motiva a fidelidade ao nosso Deus. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes, capítulo 1 ao 6, ele vai falar da história de Daniel e os amigos de Daniel na Babilônia. O capítulo 7 a 12 vai falar das visões de Daniel, e vai falar sobre o futuro que vai acontecer com a nação. E a gente vai passar por cada capítulo. Cada domingo será um capítulo, certo? Que vamos estudar aqui. O capítulo 1, ele vai falar sobre o recrutamento desses jovens, o recrutamento. O rei da Babilônia vai recrutar jovens para servir no seu palácio, para servir na Babilônia, nas províncias. E um deles é Daniel, um desses escolhidos. Capítulo 1 a gente vai ver sobre isso. Daniel ele vai receber a pressão para abandonar aquilo que Deus havia ensinado por meio de Jeremias. Então ele vai receber aquela pressão. Ele vivendo ali naquele país pagão, cheio de ídolos, idolatria, e ele vai receber aquela pressão, para abandonar Deus. É como um jovem numa universidade, um jovem cristão no meio de uma universidade não cristã. É pressão que ele vai receber para abandonar Deus, tudo aquilo que você recebeu de seus pais, recebeu da igreja, dos líderes. Então, a gente, nesse capítulo 1, iremos ver a fidelidade de Daniel à palavra de Deus e que levou à exaltação. Deus exaltou Daniel porque ele foi fiel. Então, Deus cumpre com a sua palavra. Capítulo 2, vem o sonho, o sonho do rei. Esse rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem um sonho. Então ele sonha sobre o seu poderoso reino, sobre vários reinos que seguem a Babilônia. Aí o reino de Deus um dia humilhará todos esses reinos. E nós vamos ver aqui no capítulo 2, nós vamos aprender sobre um Deus que humilha. Deus humilha os poderosos. Capítulo 3 vai falar da fornalha ardente,
É uma história que às vezes contamos para as crianças sabem de cor. Essa história da fornalha, os amigos de Daniel, que recusaram a adorar o império de Nabucodonosor. Mas o que Deus faz? Deus exalta esses homens. Livra da fornalha e exalta. E nesse capítulo 3, iremos ver um Deus que intervém em cada momento. E Ele faz isso nas nossas vidas. É um Deus que intervém. Capítulo 4 e 5 contam histórias do orgulho de um pai e orgulho de um filho. Esses capítulos 4 e o capítulo 5. Então, o orgulho do pai, o pai era Nabucodonosor, o rei. Depois, o capítulo 5 vai falar do reinado de seu filho, Belsazar. 2 orgulhosos. Agora, é interessante que no capítulo 4, por conta do orgulho do pai, o pai fica louco, ele se humilha perante Deus e ele é restaurado ao seu reinado por Deus. A gente vai ver aqui um Deus que disciplina. Agora, no capítulo 5, a gente vai ver orgulho de um filho. O filho não se humilha perante Deus e é executado por Deus. Aí vamos ver aqui um Deus que penaliza, um Deus que castiga aqueles orgulhosos, né? Então, ambos os casos aqui, Deus ele repreende todos eles, todos os dois, por meio de visões. Só Daniel consegue interpretar essas visões, né? E mostra que Deus requer humildade, né? Humildade perante Ele. O pastor Roger, recentemente, ele pregou sobre humildade. E eu lembro que ele disse que humildade é a chave para ser exaltado. Então, quando você se humilha, Deus o exalta. Se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Vamos estudar sobre isso nesses 2 capítulos. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Também é uma história bem conhecida. Iremos ver aqui em Daniel 6, na cova dos leões, um Deus. Vamos estudar sobre um Deus que protege os seus. E tem uma ligação com o capítulo 3, quando os amigos de Daniel foram lançados lá na fornalha ardente, por terem recusado a adorar o império e foram exaltados por Deus. Aqui Daniel se recusa a adorar o rei como Deus, né? Ele disse, olha, eu não vou obedecer isso não, eu vou adorar o meu Deus eu adoro. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus protegeu e exaltou Daniel. Capítulo 7, é interessante, é um sonho de Daniel, né? Aqui é o centro do livro, do 7 em diante vamos ver várias visões de Daniel, mas esse capítulo 7 a gente vê que Deus exalta o Filho do Homem, né? Tem uma ligação com o capítulo 2, esse 7. Então, vai ser algo assim, Daniel sonha com animais, né? Que simbolizam reinos arrogantes, um reino se exalta acima de Deus, persegue o povo de Deus. Aí vem o Filho do Homem, uma imagem, né, do ser divino de Deus, e ali Deus exalta o Filho do Homem. Então, resumindo aqui, capítulo 1, 3 e 6, é a história de fidelidade em meio à perseguição, né, e oferece esperança àquele que sofre. 4 e 5, o povo de Deus sofre porque os seus reinos humanos se rebelam contra Deus. E o 2 e o 7, para que o povo tenha paciência e aguarde o livramento de Deus. E a pergunta é, quando é que Deus vai fazer isso? Quando Deus fará isto? Era a pergunta de Daniel. Senhor, quando acontecerá essas coisas? Quando virá o livramento? Quando sairemos daqui, desse cativeiro?
Aí Deus vai mostrar, através de visões do capítulo 8, né, capítulo 9, 10, 11 e o 12. Né? Então, Deus vai mostrar. Onde nós vamos terminar no 12. Então, gente, umas observações gerais aqui sobre o livro. O livro oferece esperança a todas as gerações futuras. Daniel é um livro que vai nos motivar a fidelidade a Deus. Né? Então, vamos estudar sobre isso, vai nos motivar a isso. Mateus, ele usou, né, escrevendo Mateus sobre a genealogia de Jesus, ele usa para dividir as gerações, ele usa o cativeiro, né, como ali intervalo de gerações. Também Jesus usou Daniel também lá em Mateus 24 para descrever os líderes de Israel. Então, assim, foi um livro que foi usado pelos escritores do Novo Testamento, foi usado por Jesus, foi usado lá em Atos, por Lucas, foi usado lá em João, falando sobre a Babilônia, descrevendo Roma daqueles dias. Então, é um livro inspirado por Deus. Daniel é um livro inspirado por Deus. É a palavra de Deus. E o objetivo desse livro aqui é que os seres humanos se tornam bestas quando não reconhecem o reino de Deus. Eles viram bestas, comem capim. O orgulhoso come capim. Deus, ele vai mostrar isso, não somente com Babilônia, mas outras nações. E a promessa aqui é que um dia Deus vai confrontar as bestas e resgatará o seu povo, resgatará o seu mundo que ele criou. Né? Eu escrevi aqui 7 razões para mergulharmos no livro de Daniel e estudá-lo nas próximas semanas, com a permissão de Deus. A primeira são 5 razões. O pastor Adão me emprestou do estudo que ele fez lá no Frontier, no seminário, quando ele estudou. E 2 razões eu vi aqui e acrescentei. Então, fiz 7 razões. Né? Por que a gente deve estudar Daniel? Primeira razão, Daniel é um livro da Bíblia. É a palavra de Deus falando às nossas vidas hoje. Necessitamos mais do que nunca, irmãos, da palavra de Deus. Tem muitas igrejas espalhadas em Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil, muitas igrejas, muitas religiões. Falta palavra de Deus. Falta palavra de Deus. Quer ver essa igreja aqui cheia, lotada, pessoas assistindo lá fora, no pátio com telão. Quer ver essa igreja cheia? Tira a palavra de Deus. Você não vai mais ver nos cultos pregações, certo? Você não vai ver mais. Aí, mas, em compensação, você vai ter igrejas cheias, transbordando de gente. Né? Falta igreja, falta a palavra de Deus. Igreja temos, né? Mas infelizmente falta a palavra de Deus. Segunda razão para estudarmos Daniel. Daniel é um livro que enfatiza a soberania de Deus sobre o poder político e as pessoas políticas. O que é mais falado hoje, você liga a televisão, segundo o assunto mais falado, primeiro é pandemia, Covid-19. Segundo, política. Guerra política. Mais do que nunca, irmãos. E é interessante, o livro de
de Daniel vai enfatizar a soberania de Deus sobre o poder político mundial. Vamos estudar isso. Terceira razão, Daniel é um livro que prova que alguém pode ser justo e piedoso e pode ser poderosamente usado por Deus num ambiente totalmente hostil. Você pode ser usado por Deus. Você, um crente, fiel, justo, piedoso, você pode ser usado por Deus poderosamente. Onde? Na igreja também, mas lá fora. A sua vida não é aqui dentro a semana inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, é lá fora. Aonde? Na empresa, em casa, na academia, né? na repartição federal, né? Na escola, na faculdade. Nós vivemos em ambientes como esses. E Daniel, o estudo de Daniel vai nos mostrar, vai nos motivar a dizer, ei, eu posso ser um crente fiel lá dentro, na escola, na faculdade, no meu trabalho, na minha casa. Pastor, está difícil viver lá em casa. Olha, povo descrente, não tem respeito por Deus. Eu posso, Deus ele pode me usar lá, certo? Se você tem algum cargo político, alguém tem um cargo político aqui? Tem não, né? Mas Deus poderia lhe usar poderosamente lá, na prefeitura, né, no governo do estado. Também, quarta razão, Daniel é um livro que apresenta o amor e a proteção de Deus por Israel. Deus ama Israel. Até hoje. Não é só até hoje, não. Deus sempre amará Israel, seu povo. Ele fez aliança. Ele disse, esse é meu povo. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Esse é meu povo. E quinta razão, Daniel é um livro profético da Bíblia. Então, se você gosta de estudar sobre o futuro, sobre o que Deus planejou, o que Deus vai fazer, ele é um livro profético. Também Daniel é um livro de esperança que nos motiva a fidelidade ao nosso Deus. Nós falamos sobre isso. E sétimo, Daniel é um livro que apresenta o Filho do Homem, né, no Messias, Jesus Cristo. E eu coloquei no sétimo, porque é no capítulo 7 que vamos estudar isso. Né? Apresenta o Filho do Homem ali. E eu pergunto para você, você está pronta para conhecer mais sobre o nosso Deus em Daniel? Sim ou não? Sim. Graças a Deus por isso. Então, nós vamos embarcar aqui. E eu quero deixar um desafio para você essa semana. Essa semana você vai em casa ler o capítulo 1 de Daniel. Tá bom? Aí você vai chegar aqui no próximo domingo, na permissão de Deus, afiado, e dizer, rapaz, eu li, eu quero ver aqui o que vamos aprender nesse capítulo 1 de Daniel. Então é um desafio essa semana. Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça, você também que nos assiste, curva sua cabeça agora em um instante de oração, e você vai falar com Deus. Vai dizer, Senhor, me ajuda a te conhecer mais, estudando o livro Daniel. Pastor, Senhor, dá sabedoria ao pastor Eliomar, saúde, voz para ele, que ele possa estudar bem durante a semana sobre esse livro e nos trazer um alimento a partir do capítulo 1, estudar sobre o Senhor, eu quero te conhecer mais. Ajuda a esposa do pastor Eliomar, dando saúde e ela cuidar das coisas de casa enquanto ele estuda, se prepara,
semanalmente. Então você pode orar por ela também, né? Ora por mim. E vamos conhecer mais o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por sua palavra. É fiel e verdadeira e conta a história do nosso Deus, conta a história do Senhor e também da sua criação, do seu povo, conta a história da sua fidelidade, do seu amor, também da justiça, da disciplina. Ó Deus, temos aqui um desafio pela frente, a sua permissão de estar aqui, cada domingo estudando esse livro espetacular. E queremos conhecer mais o Senhor, né, tirar lições para nossas vidas, aplicações que serão relevantes para um viver que agrada o Senhor. Iremos pecar, mas Senhor nos ajuda em humildade para confessar os nossos pecados e que o Senhor, Deus, nos perdoar e nos purificar. E oro que o Senhor nos ajuda nessa semana, nesse desafio, a cada irmão ler ao capítulo 1. Queremos, ó Deus, também orar pelo crescimento fiel, ó Deus, da sua igreja, que o Senhor converta vidas, converta corações daqueles que ainda não fizeram a decisão para o Senhor, Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nos deu saúde. Oramos por cada um aqui, e o Senhor nos deu uma boa semana.